Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos textos políticos mais explosivos e influentes de todos os tempos, o Manifesto Comunista. Mais especificamente, vamos focar no primeiro capítulo, que é o mais famoso, Burgueses e Proletários, para entender a história dramática que ele conta. Vamos fazer uma viagem no tempo. Pensa só. Londres, 1848. A fumaça da Revolução Industrial está no ar. A Europa inteira está fervilhando, com ideias novas e tensões antigas prestes a explodir. E é nesse cenário que um pequeno panfleto é publicado. Mal se sabia na época que aquelas palavras iam ecoar por mais de um século. E aí é que fica a grande pergunta, né? Como é que um texto tão curto, quase um folheto, escrito num momento tão específico, conseguiu ter um impacto tão gigantesco na história do mundo? Para quem escreveu Karl Marx e Friedrich Engels, a resposta não estava nos detalhes de alguma política específica. Estava em uma única ideia central, uma lente poderosa através da qual eles enxergavam toda a história da humanidade. É como se fosse a chave para entender todo o resto do argumento. E aqui está ela. Essa é a frase que abre o capítulo e que serve de base para tudo o que vem depois. Na visão de Marx e Engels, a história não é movida por reis, por presidentes ou por grandes invenções. Não. Ela é movida por um conflito constante entre grupos sociais, entre classes. E essa história toda se desenrola como se fosse uma peça de teatro em 3 atos. Então, vamos começar com o ato 1, a ascensão revolucionária da burguesia. E o curioso é que o manifesto não começa atacando a burguesia. Pelo contrário, começa descrevendo o papel dela como a força mais revolucionária que a história já tinha visto. O texto diz que essa luta não era nenhuma novidade. A história sempre foi marcada por esses pares opostos, homem livre e escravo, senhor e servo. Era um conflito sem trégua que, segundo eles, sempre acabava de 2 formas: ou com uma transformação revolucionária da sociedade, ou com a destruição de todo mundo. O ponto-chave aqui, no entanto, é que a era moderna, a era da burguesia, veio e simplificou esse cenário todo. Todas aquelas hierarquias complexas do passado foram aos poucos sendo substituídas por uma divisão cada vez mais nítida em 2 grandes campos inimigos, a burguesia de um lado e o proletariado do outro. E como essa classe chegou ao poder? O manifesto traça essa jornada. Começa lá nos burgos medievais, passa pela expansão do comércio com a descoberta da América, pelo surgimento da manufatura e chega no domínio total com a indústria moderna e o mercado mundial. Cada avanço na economia vinha junto com um avanço político. E o impacto cultural que o texto descreve é muito interessante. Segundo eles, a burguesia simplesmente demoliu todas as relações feudais e patriarcais, onde antes existiam laços de fé, de honra pessoal, agora só restava uma coisa: o interesse puro e simples, o pagamento em dinheiro. Essa força revolucionária, então, refez o mundo à sua própria imagem. Profissões que antes eram super respeitadas, como médico, poeta, viraram puro trabalho assalariado. A necessidade de inovar o tempo todo e de buscar novos mercados derrubou fronteiras, criando um sistema global, todo interligado. A ideia central é que o capitalismo não é só um sistema econômico, é uma força que redesenha a sociedade inteira. Mas aí, depois de descrever esse poder todo, a narrativa dá uma virada irônica, e isso nos leva ao ato 2, as sementes da própria destruição. O argumento aqui é que a mesma força que levou a burguesia ao topo também carrega de forma paradoxal a receita da sua própria queda. O texto usa essa metáfora, que é muito poderosa. A sociedade moderna, com suas forças gigantescas de produção, é como um feiticeiro que conjurou poderes tão imensos do submundo que agora ele simplesmente não consegue mais controlar. Então a pergunta que fica é: como isso é possível? Como uma classe que dominou o mundo pode, ao mesmo tempo, estar cavando a própria cova? A resposta, de acordo com o texto, está em 2 falhas fatais que fazem parte do próprio sistema. A primeira falha são as crises comerciais, o que o texto chama de epidemia da superprodução. Parece estranho, né? Mas o sistema se tornou tão produtivo que ele cria mais coisas do que consegue vender, e isso leva a crises que destroem riqueza. A segunda falha, que é a mais importante, é que para poder ter suas fábricas, a burguesia não só criou, mas também juntou num mesmo lugar a classe que se tornaria sua grande inimiga, o proletariado. E isso nos leva direto para o nosso ato final. O ato 3, o despertar do proletariado. A história agora se vira para os coveiros que a própria burguesia ajudou a criar. Mas, afinal,
quem é o proletariado. O manifesto dá uma definição bem precisa. São os trabalhadores modernos que não têm meios próprios de produção. A única coisa que eles têm para vender, para poder sobreviver, é a sua própria força de trabalho. E como é a vida para essa classe? Com mais máquinas e mais divisão do trabalho, a atividade do operário perdeu toda a autonomia. O trabalhador se torna, nas palavras marcantes do texto, um mero apêndice da máquina. E o custo dele é reduzido ao mínimo necessário para ele continuar existindo. Só que o proletariado não fica parada. O texto descreve uma evolução. No começo, as lutas são individuais, locais. Com o tempo, os trabalhadores começam a formar sindicatos. E, finalmente, com a ajuda dos meios de comunicação que a própria burguesia criou, essas lutas locais se unem numa luta de classes nacional, organizada como um partido político. E aqui a gente chega no ponto alto do argumento. Todas as outras classes que lutam contra a burguesia, como os pequenos comerciantes ou os camponeses, são vistas como conservadoras. Elas estão, na verdade, tentando fazer a roda da história girar para trás. Já o proletariado, bom, ele não tem nada do passado para preservar. O movimento dele é o movimento da imensa maioria. Isso nos leva ao clímax, a conclusão da análise deste capítulo, o epílogo, um fim inevitável. A lógica do argumento histórico leva a uma conclusão que é apresentada como uma certeza, quase científica. E aqui está a frase que resume tudo. A burguesia, na sua busca sem fim por lucro, inevitavelmente produz as condições e a classe que vão levar à sua própria queda. Ela não consegue evitar isso, faz parte da natureza do sistema. Então, a lógica se fecha. O desenvolvimento da indústria moderna destrói a própria base sobre a qual a burguesia construiu seu poder. Ela cria as armas para sua destruição e as pessoas que vão usar essas armas. E assim, o capítulo termina com essa previsão que é ousada e categórica. Não é uma questão de se vai acontecer, mas de quando. A dinâmica da história, do jeito que eles descreveram, torna esse resultado, na visão deles, uma certeza absoluta. E essa análise, concordando ou não com ela, nos deixa com uma pergunta poderosa, que vai muito além de 1848 e ecoa até hoje. Se a história é, de fato, uma narrativa sobre quem tem o poder e como ele muda de mãos, a questão que fica no ar é quem escreve o próximo capítulo. Obrigada pela companhia.